Fala, amiguinhos, amiguinhas, tudo bem com vocês? Para esse primeiro vídeo, já resolvi fazer logo de cara uma saga. Vão ser vários vídeos em que neles eu faço uma criatura digital, tipo uma criatura que segue todas as características que a maioria dos cientistas utiliza como sendo definição de um ser vivo. Claro que algumas eu não vou conseguir seguir à risca, mas a ideia é tentar fazer um ser digital que se multiplica, que se alimenta. Vamos ver como é que acontece, o que eu consigo fazer disso. E como que surgiu essa ideia, né? Essa ideia surgiu quando eu estava lendo o livro do Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Harari. É um livro bem legal, bem interessante. E nele, no comecinho, logo no começo do livro, o Harari discute sobre o que é um ser vivo. E aí, lendo o livro, eu fiquei pensando, será que um vírus de computador dá para se considerar um ser vivo digital? Ele se multiplica, teoricamente, ele se alimenta dos programas dos computadores. Será que não dá para se considerar assim, um ser vivo digital? Então, vou fazer uma criatura que junte todas as características que os cientistas utilizam para definição de ser vivo. Tá, beleza. Estou falando tudo isso, mas até agora não disse quais são essas características, né, que definem um ser vivo. Então, eu vou apresentar para vocês a Bill, minha assistente virtual, que ela vai dizer todas as características e apresentar todos os conceitos. Fala, Bill. Olá, tudo bem? Bill, me diga quais são as características mais aceitas na sociedade científica que definem o que é vida, por favor. A definição das características que distinguem seres vivos de não vivos é uma questão complexa e ainda é objeto de discussão e pesquisa na biologia. No entanto, existem várias características amplamente aceitas que são usadas para distinguir os seres vivos dos não vivos. Os não vivos. Os não vivos. Estas características incluem 1. Organização celular. 2. Reprodução. 3. Crescimento e desenvolvimento. 4. Resposta a estímulos. 5. Homeostase. 6. Metabolismo. 7. Hereditariedade. 8. Evolução. Essas são as características gerais que são frequentemente usadas para definir se algo é um ser vivo. No entanto, é importante observar que existem organismos que podem desafiar algumas dessas características, como vírus, que não são considerados seres vivos por todos os biólogos, uma vez que não possuem metabolismo próprio e só podem se reproduzir dentro de células hospedeiras. Obrigado, Bill, pelas informações. Acho que parte de organização celular vai ser bem complicado a gente fazer por agora, então vamos deixar para depois. A homeostase, que é a capacidade de manter equilíbrio interno, regular funções biológicas, essas coisas também vamos deixar para depois, que não vai ser nesse momento que nós vamos fazer. Mas o resto, eu vou tentar fazer todas as características que a Bill falou, que eu acho que pode funcionar. Bom, a Bill já falou para a gente quais são as características que nossa vida, nosso serzinho precisa ter para ser considerado vida. E então nós vamos dividir tudo isso em etapas para a gente poder fazer, tá? Então qual que é a primeira etapa? A primeira etapa, a gente precisa da criatura propriamente dita, né? Como que essa criatura vai ser? É isso que a gente precisa ver. Isso a gente vai estar em morfologia. Como que essa criatura vai ser? Que formato que ela vai ter? Como que vai ser criado essa criatura? Como vai ser modelado em softwares 3D? A gente tem aqui alguns exemplos: o 3D Studio Max, o Blender e o Maya. No caso aqui, a criatura vai ser modelada no Maya. Eu vou fazer ela no Maya, ok? Então, tá. Então temos da morfologia. Mas que aspectos da morfologia que a gente precisa tomar cuidado, que a gente precisa para poder fazer essa criatura? A gente precisa que ela seja o mais simples possível. Por que isso? Porque eu não quero ter dor de cabeça, ter que
cuidar de pernas, braços, nada disso. Então ela tem que ser o mais simples possível. E a outra coisa é que ela seja editável. O que significa ser editável? Significa que eu possa pegar essa criatura, possa, no formato que ele tem, eu posso amassar, esticar, mudar um pouco o formato. Então, tem que ter essas características. Qual é o formato que é o mais simples possível? Uma esfera. Então, nossa criatura vai ser uma esfera com olhos. É isso. Então, vai ser ela aqui. Né? Ou, acorda. Vamos trabalhar? Então, ela vai ser uma esfera com olhos. Mas, ao mesmo tempo, para não ficar chamando de criatura, é um nome grande. Então, vamos bolar um nome para ela. Ok? Então, ela precisa de um nome. E aí, para ficar mais fácil, tá um nome curtinho. Então, eu pensei em Skip. Gostou? Ok, Skip. Então, bom, a gente tem o formato da criatura, a gente tem o nome dela, né? E agora, nessa primeira etapa, a gente tem que fazer a última coisa, aqui que vai ser a última coisa desse vídeo, que é o quê? Locomoção. Como que ela vai andar? A criatura não pode estar parada. E quais são as características que são importantes nessa locomoção? E seja fácil de programar. Não quero alguma coisa muito complicada, muito complexa. Por ela ser uma esfera, já fica muito mais fácil da gente programar. Mas mesmo assim, eu quero uma locomoção que seja fácil. Fácil de programar, que não dê muito problema. E a outra, que também é característica que é bem importante também, é ela ser editável. Que eu possa variar essa locomoção de um jeito fácil, sem grandes problemas. E qual o jeito mais fácil disso? É pulando. Então nós vamos fazer o skip pular. Então vai lá, pula skip. Não consegue, né, skip? Sabe por quê? Eu não fiz ainda a programação para você pular. Vem para cá um pouco. Bora. Então vamos lá agora mostrar para eles a programação. Você segura aí, skip. Bom, amiguinhos, esse daqui é o Blueprint, que é o sistema nodal de programação da Unreal. E esse daqui é bem simples o que eu fiz aqui para o nosso skip pular. Então, temos alguns eventos que são chamados, dependendo do que você escolhe, de qual evento você escolhe. Nesse caso, eu escolhi o Event Hit. O Event Hit, o que ele faz? Ele é chamado toda vez que o skip encosta em alguma coisa. Então, no nosso caso aqui, no chão. Então, toda vez que ele encosta no chão, a gente adiciona um impulso no eixo Z, que no caso da Unreal, o eixo Z é para cima. Então, a gente adiciona um impulso de 1000 unidades para ele poder pular. E depois, a gente coloca um delay de 1 segundo, tá? Se esse delay não é colocado, o skip fica doido e começa a pular, porque ele vai dando hit toda hora e começa. Então eu quero que o hit dê só de 1 em 1 segundo. Senão ele fica louco e começa a pular muito alto. E não é essa a ideia. Então é isso. A programação desse aqui é bem simples, tá? Essa primeira parte é muito simples, porque na verdade ele não está indo para nenhuma direção, ele só está pulando no lugar, ok? Então vou dar play para vocês terem uma ideia de como que tá. Então aqui é o lugar onde vão estar os skips. E esse daqui é nosso skip, que vai lá. A ideia é essa só, tá vendo? Ele vai ficar pulando. É só isso só. No próximo vídeo, a gente vai fazer ele pulando nas direções, desviando de obstáculos. Terminar de fazer a parte de locomoção dele, tá bom? Valeu, galera. Até o próximo vídeo.